A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus, aqui pastor Eliel Bispo. Irmãos, no ano de 2012, eu estava orando, eu tenho por costume orar às madrugadas, e em 2012, eu estava orando a Deus. E naquele momento o Espírito do Senhor me visitou. E eu conversando naquela oração, dialogando com Deus, falando com Deus. E questionando Deus, indagando Deus. E naquele momento eu lembro que eu fazia muitas perguntas para Deus de algo que estava acontecendo no mundo. Algo que estava acontecendo no mundo. Em especial nas igrejas. Eu não preciso dar detalhe para os irmãos. E naquele instante em que eu orava, eu pude ouvir Deus falando comigo. Às vezes a gente diz para as pessoas, como é que é esse negócio de ouvir Deus falar? Irmão, é algo que não tem explicação. Eu não tenho como te explicar. Eu sei que Deus, Ele fala. Quando nós oramos, se você estiver em comunhão com Deus, o altar consertado, uma vida santificada, eu pude ouvir Deus falando comigo, que daquele tempo em diante, hoje nós estamos em março de 2024, isso foi em 2012, Deus começou a falar comigo que iria começar a recolher muitos homens de Deus dentro das igrejas, muitas pessoas o Senhor queria para Ele. Eu pude ouvir nitidamente Deus falando, eu vou recolher, eu vou tomar para mim, eu vou, como se Ele estivesse falando, eu vou raptar, não é essa a palavra, tá, irmãos? Mas eu vou tomar para mim muitos filhos meus dentro das igrejas. E aí eu comecei a perguntar, mas como que vai ser, como que será isso? E Deus falou, muitos pastores, obreiros, homens e mulheres de Deus, mas em especial pastores. Eu pude ouvir nitidamente a voz de Deus falando comigo, que iria começar a recolher muitos homens de Deus, obreiros, pastores de igreja. Deus ia tomar, ele diz, eu vou recolher para mim, eu quero aqui comigo. Eu pude ouvir o Senhor Jesus dizendo, eu quero aqui comigo esses homens de Deus. E aí, passou-se uma temporada, não sei dizer quanto tempo, eu voltei a conversar com Deus sobre esse assunto, a conversar e falar com Deus sobre esse assunto, e Deus me fez entender naquela oração, né, que Deus queria para ele, a esses homens de Deus, porque Deus não queria ver eles sofrendo angústias e perseguições dentro das igrejas. Eu não sei se eu vou conseguir explicar direito para vocês, mas Deus queria tirar essas pessoas, Deus quer tirar esses homens de Deus, porque homens de Deus está raridade, irmãos. Homens de Deus está raridade. Nós encontramos várias pessoas em todos os momentos, em todos os lugares, para vários gostos. Agora, homens de Deus está poucos. E Deus está levando. Deus está recolhendo esses grandes homens de Deus para Ele. Deus está fazendo uma varredura nas igrejas. Deus está passando uma peneira em cima dos altares da igreja do Senhor. Eu não tenho como segurar o celular. Os irmãos me perdoem, porque eu estou aqui dentro do carro e eu tive que gravar, porque o Espírito Santo está me incomodando. Então, irmãos, homens de Deus estão acabando, tá ficando raro, porque Deus está tomando para si esses homens de Deus de cima do altar, de dentro das igrejas. E quando começou a acontecer isso, eu não vou aqui citar nomes, mas quando
Deus começou a recolher esses homens de Deus, aí eu conversei com a minha esposa e disse: olha, Deus falou comigo que ia acontecer isso. Recolheu grandes pastores e começou a recolher e foi recolhendo e até hoje está recolhendo. Nós perdemos agora um grande homem de Deus, de uma grande igreja nossa aqui no Mato Grosso, e agora de manhã acabo de receber uma notícia que Deus recolheu outro pastor, grande homem de Deus, que ama a obra missionária. E aí o Espírito Santo me visitou agora e disse: lembra do que o Senhor falou em 2012, quando você orava de madrugada, que Ele iria começar a recolher? Eu disse essa semana na igreja, enquanto dava o estudo, em cima do altar, eu disse: irmãos, eu não tenho medo da morte. O crente salvo em Jesus Cristo não pode ter medo da morte, irmão. Se você tem certeza para onde vai da sua salvação, não precisa ter medo da morte, porque o crente ele não morre, ele dorme no Senhor e vai com o Senhor para o paraíso. O que eu quero falar através desse vídeo? Espere, porque Deus vai recolher ainda muitos grandes homens de Deus por esses dias. Deus está recolhendo para Ele, tomando para Ele homens de Deus, porque Deus não quer ver esses homens sofrendo, passando decepções, homens que teve a sua história marcada na obra missionária, ganhando almas em grandes trabalhos evangelísticos dentro da igreja, homens que têm história no ministério. Deus está recolhendo, irmãos. Deus está recolhendo. É verdade que a igreja ainda tem os seus remanescentes, mas está acabando, Deus está recolhendo. E essa nova geração de obreiros precisa entender que Deus chamou nós para ser homens de Deus, homens com caráter, que não tem medo de manejar a palavra. Obreiros que vão assistir esse vídeo, não se esconda atrás de uma credencial, pelo amor de Deus. Ame a obra missionária, ame as almas, pregue a palavra, não esconda, não fuja, não esconda a tua Bíblia debaixo do travesseiro, não, irmão, pelo amor de Deus. Pastores que me ouvem, obreiros, preguem a verdade, doa quem doer. Tem muita gente que precisa ouvir o recado de Deus, e muitos pastores, obreiros estão se escondendo, estão se esquivando de pregar a verdade, a palavra de Deus. Não faça isso, obreiros, pastores, pelo amor de Jesus, não se escondam dentro de quatro paredes, saiam atrás das almas em busca de falar a palavra de Deus. O Senhor tem pressa, o Senhor tem pressa, Deus está com pressa. Não se assustem, porque Deus vai recolher ainda muitos homens de Deus, muitos homens de Deus dentro da igreja do Senhor. O Senhor está tomando para si. Ele falou comigo, irmão, nitidamente em 2012. Tem uma igreja pentecostal muito grande que o Senhor